Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aqui para uma live e vai ser compartilhada ali também no YouTube, depois eu vou soltar lá. E nós estamos falando aqui sobre sabedoria, né? Sabedoria para empreender na vida e nos negócios. Então é o seguinte, bem hashtag vida real, né? Eu senti de fazer essa live e de gravar esse vídeo para postar também no YouTube, porque nós estamos vivendo uma fase nesse mundo que eu nunca vi tanta pessoa ansiosa, tá? Mas não é somente aquela ansiedade boa, que é aquela ansiedade que gera senso de urgência. Essa ansiedade eu falo que é uma ansiedade boa, né? Você que é empresário aí, cara, bom demais, porque te gera uma vontade de fazer e com isso você consegue focar, gera um hiperfoco também, faz uma coisa, faz outra. Essa ansiedade é boa, mas a questão é que nos tempos de hoje, a ansiedade está se tornando uma angústia, né? Está em um nível muito mais elevado. É algo que ao invés de te impulsionar, é te segurando. A pessoa já não consegue dormir bem, vem aquela preocupação, vem comparação e assim, um monte de coisa que não contribui. E eu vou falar sobre esse assunto aqui, sobre essa ansiedade, trazendo assim uma sabedoria divina. Esse alinhamento nosso aqui, essa conversa, primeiro, é para quem acredita em Deus, tá? Eu respeito quem não acredita e eu não estou falando aqui sobre um Deus criado pela mente humana. Estou falando aqui sobre um Deus verdadeiro, criador do universo, né? É um Deus que não é dono de algum grupo religioso. Muito pelo contrário, é um Deus criador de tudo, né? E quando você está ansioso, né, que vem essa ansiedade e essa ansiedade se transforma em angústia, você precisa ter uma capacidade de discernir. Discernimento. Eu vejo que a sabedoria, ela anda de mãos dadas com o discernimento. E é sobre isso que eu senti Deus falar dentro de mim, para poder compartilhar com vocês aqui. Já há alguns dias eu senti Deus me incomodar para poder falar isso aqui, compartilhar isso com vocês. Então, de verdade, eu quero que você me dê de presente sua atenção e que você possa também guardar isso. E se tiver alguma dúvida, algum comentário também, pode colocar aí, porque a nossa intenção real, a minha intenção real é poder ser boca de Deus na sua vida. Vida real é isso, tá? Já há muito tempo que eu venho buscando de Deus sabedoria e eu quero compartilhar o máximo que Deus tem falado comigo durante esse tempo, durante esses dias. E vai ser assim, gente, hashtag vida real, tá? Hashtag vida real, sem inventar coisa, né? Sem inventar moda. Mas a questão é a seguinte, no YouTube, depois eu vou postar, como eu já falei, vai ter tudo isso também lá. Mas como vencer a ansiedade? Essa que é a questão. Como vencer, Guilherme? Como lidar com a ansiedade? Tem a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: de onde está vindo a sua ansiedade? De onde vem essa ansiedade? De onde vem essa ansiedade que se transforma em angústia, que às vezes rouba até o seu sono, tira sua paciência, você se torna uma pessoa mais explosiva e parece que quanto mais você ama uma pessoa, mais você explode com ela. É muito difícil você explodir com alguma pessoa que você não tem intimidade, ou uma pessoa que você conheceu agora. É ou não é verdade? Hashtag vida real. Quem aqui de vez em quando explode? Mas normalmente explode mais com a esposa, com o esposo ou com os filhos. Com alguns colaboradores que são íntimos. Hashtag vida real. Porque é muito difícil você explodir com alguém que você quase não conhece. Mas quem sofre mais é as pessoas que você mais ama. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu estou falando alguma mentira aqui. Então a questão é, pensa comigo, de onde está vindo essa ansiedade? Aqui que está. E tem uma passagem bíblica que está lá em 1 Coríntios, tá? 2, do 14 ao 16, que diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que aqui está falando? Que o homem carnal, ele só consegue discernir aquilo que é carnal, aquilo que os olhos conseguem ver, aquilo que a mente dele consegue raciocinar e pensar. Mas o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas e de ninguém é discernido. Então, para que você realmente possa vencer e lidar com a ansiedade, a primeira questão é: de onde está vindo essa ansiedade? Por que eu estou ansioso? E se você não tiver discernimento espiritual, você tende a não ser preciso nessa causa. Porque o que eu vejo assim, ó, hashtag vida real. Eu vejo que tem muita gente que quando sente a dor de cabeça, vai na farmácia e compra o quê? Um Anador. E vida real, o Anador vai resolver o problema de fato? Ou ele vai simplesmente tratar o sintoma? Hashtag vida real. Pensa aí comigo. Porque o que vai acontecer? Ele vai lá, toma o Anador, a dor de cabeça passa, mas daqui a pouco volta. Por quê? Porque ele não atuou na causa. O que está gerando essa dor de cabeça nessa pessoa? Ela está com alguma febre intestinal? Opa! Então, além do Anador, ela tem que tomar um Repoflor, alguma coisa para recompor a flora intestinal dela. Tá claro aí? Estou conseguindo passar para você de forma clara? Então, a ansiedade, ela tem uma causa, ela veio de algum lugar. Só que só com discernimento espiritual você vai conseguir ir na raiz do porquê que você está ansioso. O que está gerando isso dentro de você? E o que acontece? Normalmente, a ansiedade, ela é causada por algum medo. E normalmente é medo de um futuro. A ansiedade é um medo que vem muito grande. Porque tudo indica que aquilo que você vai viver é justamente aquilo que você não queria. Quando você olha para frente, aquilo que você não queria viver, a sua cabeça, a sua mente diz que é justamente aquilo que vai acontecer. E aí sua cabeça não para. Não para quieta. E assim, essa questão do discernimento espiritual, ela é muito forte, porque eu lembro assim de ver pessoas, mesmo assim, com a aparência de que estava fazendo bondade, né, ou que estava sendo ali naquele momento tomando boas decisões, mas na verdade ela estava agindo e a intenção daquela pessoa era pela maldade. Ela não estava indo ali de bom coração. Só para você ter ideia do que o discernimento ele nos ajuda, ele nos completa. Entendeu? Então você precisa ter assim buscar muito discernimento espiritual. E eu quero passar aqui para você aqui três contextos. E eu quero que você busque se localizar em qual desses três contextos você está. Que é isso que eu senti muito forte, Deus falar comigo. Né? E essa sabedoria espiritual que eu vou compartilhar com você aqui. Você precisa se localizar em qual desses três contextos você se encontra. Talvez você vai se pegar e se ver em 2, 3, talvez em um só. A questão é que cada contexto que você está inserido, você precisa discernir esse contexto e ter uma ação coerente com esse contexto para que você venha vencer e saber lidar melhor com a ansiedade, com aquilo que você está sentindo, com essa fase que você está vivendo. Ok? Então, de acordo com eu for falando aqui, eu quero que você reflita um pouco e pense. E lembrando que essa conversa aqui é hashtag vida real e é para você que acredita em Deus e quer viver no centro da vontade dele. Fechou? Guilherme, que primeiro contexto é esse? Primeira coisa, nós concluímos aqui que a ansiedade, ela é o quê? Ela é um medo do futuro. Alguma coisa está sinalizando dentro de você que não está certo.
E aí, nesse primeiro contexto que eu vou falar, pode ser que nesse contexto é justamente o Espírito Santo que está sinalizando, bradando algo dentro de você aí e dizendo que da forma com que você está fazendo, da forma que você está agindo, tudo indica que você vai sofrer grandes consequências lá na frente. Essa ansiedade e essa angústia pode estar sendo causada pelo Espírito Santo de Deus que está gritando algo dentro de você. Aqui que está a primeira questão. Esse Espírito Santo ele pode estar te incomodando que, apesar de, aos olhos naturais, tudo estar certo, você está fora da vontade de Deus. E o que acontece? Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, e Provérbios é um livro de sabedoria, diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha só. Ou seja, quando você é simplesmente um homem natural e você vai buscar entender as coisas pelaquilo que você vê com seus olhos naturais, a sua mente natural fala que está tudo certo. Tudo aponta que na sua vida está tudo certo. Mas, se você for um homem espiritual, e aquilo que você está fazendo realmente é um caminho que, apesar de aparentar te levar à vida, e ele vai te levar à morte, o Espírito vai bradar dentro de você. E sinalizar, cara, cuidado. Cuidado que esse caminho, essas decisões que você está tomando vai te levar à morte. Então a conclusão que a gente chega aqui é que é a seguinte: você tem na sua mão semente de espinho e na outra mão você tem semente de fruta. A questão é que você está plantando semente de espinho acreditando e tendo a certeza que está plantando semente de fruta. Você vê sendo plantado fruta, mas na verdade está plantando espinho. Isso é o que acontece, porque você não está discernindo as coisas espiritualmente. E mesmo assim o Espírito Santo está te incomodando. Ó, tu está fora da vontade de Deus. Né? Até brinca assim, ó, né? A gente até fala, abre suas vistas, né? Abre o olho, que tem alguma coisa errada aqui. É o Espírito o quê? Te incomodando. Então, dentro desse primeiro contexto aqui, é o próprio Espírito Santo que está gerando dentro de você esta ansiedade, esta angústia. Não é o mal, não é alguma força negativa, alguma força ruim, não é sua própria mente, não, é o Espírito Santo sinalizando para te proteger. Sabe, gerando em você angústia, te acordando às vezes de madrugada, sinalizando que tem alguma coisa errada. Hashtag vida real. E o que acontece? Se você está se percebendo dentro desse contexto aqui, o que você tem que fazer? Ir para o secreto. Você tem que ir para o secreto, por quê? No secreto é um ambiente ao qual você consegue diminuir aquelas vozinhas que estão na sua cabeça, a voz da emoção, porque se você estiver agitado, muita emoção, tu não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela é sensível. Se você, empresário, está em uma fase, está tomando algumas decisões na sua vida empresarial aí, e suas emoções estão agitadas, você não vai conseguir escutar a voz do Espírito Santo para você decidir bem. A forma para você conseguir fazer isso é o quê? Se afastar um pouco das pessoas, se afastar um pouco do trabalho, da correria e ir para o secreto. Buscar momentos de solitude. Buscar momentos de reflexão, de contemplação. E orar, conversar com Deus, estar em ambientes que você sabe que te acalma, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e discernir e ajustar a rota. Porque você, hashtag vida real, está fora da vontade de Deus. E você precisa corrigir a rota. Então, para corrigir, você precisa
urgentemente ir para o secreto. O que acontece? Lá, quando sentimos ansiedade nesse contexto, precisamos buscar a Deus em secreto para discernir sua vontade e encontrar o caminho correto. Lá em Salmos 139, 23 e 24, está escrito assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só o que o salmista está falando. Então, a sua oração, quando você estiver no secreto, a sua oração é: Senhor, sonda-me, papai. Vê se há em mim algum caminho mau. Papai, me mostra ali o que eu preciso fazer, quais decisões eu preciso tomar, Senhor. O que eu estou fazendo de errado. Me mostra ali o caminho certo para que eu possa corrigir a minha rota. Olha só. Então, assim como o Davi ele buscou, né, Deus em secreto, você vai ver ali os salmos ali, você também precisa fazer. Se você se viu dentro desse contexto, essa precisa ser a sua oração. Você, empresário que está ali para tomar suas decisões, se fecha contrato, se não fecha, talvez até fechou alguns contratos, assumiu algumas responsabilidades, talvez seja a hora de você dar um passo para trás. Talvez seja a hora de você dar um passo para trás. E Deus sabe de todas as coisas. Então você precisa ir para o secreto. Esse aqui é o primeiro contexto. E aí, esse contexto é para você? Vamos lá para o segundo contexto. Esse segundo contexto aqui é o seguinte, ele é diferente do outro. Porque esse primeiro contexto, lembra, você está fora da vontade de Deus, achando que está na vontade dele. Aos seus olhos humanos está tudo perfeito, está tudo certo, mas você está fora da vontade de Deus e o Espírito Santo está te incomodando e tocando em você para que você ajuste a sua rota. Esse foi o primeiro contexto. Já nesse segundo contexto que eu estou falando aqui agora, é diferente. Nesse segundo contexto, você está no centro da vontade de Deus, está fazendo as coisas ali tudo certinho, tá? Só que existe uma briga dentro da sua mente, que é justamente a força do mal que ela tenta ali jogar pensamentos em você para te tirar do centro da vontade de Deus. Esse é o segundo contexto. E essas lutas é o que está gerando ansiedade dentro de você. Alguns medos e algum tipo de ansiedade. Então, olha só. Lá em Mateus, né, se você for pegar a Bíblia aí e for ler de Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11, tem ali que conta aquela situação toda ali que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Né? Ele tinha acabado de jejuar ali 40 dias, 40 noites, e ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. E se você for ler, você vai ver que o diabo tentou ele em quê? Primeiro, pão. Tentou em pão. Jesus estava com fome? Estava. Então, muitas vezes, o que acontece? Você está vivendo ali no centro da vontade de Deus, né? Você está passando uma fase, só que começa a vir algumas propostas. Começa a vir coisas que vão tentar te atrair, né? Coisas que muitas vezes pode ser até coisas básicas, necessidades básicas, né? Por um período que você está passando hoje, mas que, de certa forma, o diabo te oferece coisas para que você saia da rota. Muitas vezes você está ali investindo em um determinado lugar, em uma determinada cidade, você está investindo em um determinado ramo de atividade, determinado ramo. Você sentiu que era aquilo para você, que era para você fazer mesmo, que é aquela cidade mesmo, que era aquele ramo. Só que começou a aparecer outras propostas. Propostas para você investir em outro ramo de atividade, propostas para você ir para outra cidade e que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. E o pior, né? Que essa proposta é uma proposta que enche os olhos. Por quê? Porque Jesus também, quando ele foi ali, tentaram ele de novo, ofereceram para ele também o quê? Riquezas, honra, governo de um reino.
Ofereceram para Jesus também, falaram com ele, ó, pô, você não é o filho de Deus aí? Por que você não pula daqui de cima e pede aí a Deus aí para que os anjos possam te segurar? Mas Jesus fala, né, mas não tentarás o Senhor teu Deus. O que é isso, né, Guilherme, nos dias de hoje? Muitas vezes é o diabo tentando lançar setas na sua mente, falando assim, cara, faz aquele investimento ali. Não, coloca o pé que vai dar certo, moço, vai lá. E na verdade, se você fizer isso, você vai estar cometendo uma imprudência. Você vai estar tentando a Deus, né? E você vai tender assim a travestir, né, sua imprudência de fé. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hashtag vida real. Né? Que o empresário, normalmente, ele tende a ser um cara assim, muito arrojado, um cara muito decidido, um cara que vai para cima. Principalmente se ele se sentir desafiado. Né? Então ele quer fazer. Só que muitas vezes você tende a querer se apoiar em Deus, né? Ah, que eu vou ter fé, que eu vou fazer, mas na verdade você está tomando decisões que não tem nada a ver com aquilo que Deus queria. E assim como o diabo tentou Jesus, né? Falando assim, ah, vai lá, pula desse morro aí e peça que os anjos venham te ajudar. Muitas vezes é nós. É você. Ah, não, porque eu conheço Deus, eu tenho média com Deus, eu tenho conexão. Se alguma coisa der errado aí, Deus me ajuda. Será, cara? Então, muitas vezes é o próprio diabo que está tentando ali, ó, você, para te tirar do centro da vontade dele. Trazendo comparação, fazendo que você se compare com outros empresários, com outras pessoas, tentando gerar em você um sentimento de que você está atrasado, né? Que você está atrasado, que você tem que fazer alguma coisa. Então, esse contexto aqui, você está no centro da vontade de Deus e, diferentemente do primeiro contexto, que era o Espírito Santo que estava falando com você, nesse segundo contexto é o próprio diabo que está tentando você, trazendo guerra na mente. E a sua postura agora aqui precisa ser o quê? Diferente. Diferente. Guilherme, o que eu preciso fazer ali, então? Né? Você precisa responder cada uma dessas vozes, cara, com base na palavra. Foi assim que Jesus fez. Para cada tentação, Jesus estava presente e falou, não, é? Igual, por exemplo, igual o diabo tentou, ah, por que você não transforma essa pedra em pão? Aí Deus falou assim, Jesus falou assim, mas nem só de pão viverá o homem. Ah, mas por que você não se joga daqui de cima e peça para que os anjos venham? Ah, a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, tá vendo ali, ó, se você me seguir e me adorar, eu vou te dar todos aqueles reinos, aquela glória. Aí ele falou, mas na palavra diz, né, a único Deus servirás. Então é o seguinte, tudo ele tinha uma resposta. Ou seja, quando vier essas setas na sua mente, esses questionamentos na sua mente, você tem que falar. Se preciso for, você fala em pensamento e talvez você tenha que ir para um lugar reservado e fala mesmo com a boca. Fala, não, o que Deus tem para mim aqui é tal coisa e eu vou vencer. Eu vou conseguir, eu vou fechar esse ciclo aqui. Foi Deus que me entregou aqui esse casamento. Muitas vezes o diabo ele tenta para que você largue sua esposa, largue sua família, né? Traz ali bandejas. Ah, não, que tá ali uma mulher que aparentemente é empreendedora. Poxa, eu e ela, olha só como é que iria fluir, meus negócios iriam prosperar. Parece que a mulher tem a mesma visão que eu, a minha não tem. Sai fora disso aí, isso aí é o diabo te tentando, rapaz. Não, essa aqui foi a mulher que Deus me deu, essa mulher é uma mulher íntegra, está comigo desde o início, é uma mulher que me confronta, e o confronto é bom, faz parte do papel dela me confrontar para que eu esteja com os pés no chão. E você precisa declarar e falar com essa boca. Então a sua postura aqui precisa ser essa. Entendeu? Responda cada uma dessas tentações com a palavra. Então esse discernimento aqui, para ficar bem claro, lembre-se que dentro desse segundo contexto aqui, é a voz de quem? Do diabo. E essa precisa ser a sua postura. Tá caindo ficha aí? Tá dando para você captar e compreender? Vamos lá para o terceiro e último contexto. Hashtag vida real.
Nesse contexto aqui, olha só, você está no centro da vontade de Deus, no centro. Só que Deus já te falou o próximo passo. Já te mostrou a próxima fase. E essa ansiedade e essa angústia está sendo gerada porque você não quer ir para essa próxima fase. Porque essa próxima fase vai gerar uma morte dentro de você. Guilherme, como assim uma morte? É uma morte para o ego. Uma morte para o ego. Uma morte para a vaidade. Uma morte para o orgulho. E quando você percebe que essa próxima decisão vai te colocar nesse lugar de morte, aí você não quer. Aí você não quer, sua alma começa a brigar com você e aí começa a gerar essa angústia. Então, olha só, no primeiro contexto que nós falamos aqui, a voz era a voz do Espírito Santo, que estava gerando essa angústia, essa ansiedade. Nesse segundo contexto, era o próprio diabo, com as setas dentro da sua cabeça. E o terceiro e último contexto que nós estamos falando aqui é a sua alma. Olha só, lá em João, capítulo 12, versículo 27, está escrito assim, ó: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. O que acontece aqui? Esse aqui foi Jesus. Né? Bem naquele contexto que Jesus chega montado em um jumentinho na cidade. O pessoal recebe ele ali festejando com algumas palmeiras, né? E aí Jesus desce, começa a discursar. E Jesus, ali veio nele assim muito claro essa consciência de que estava perto a hora dele ser crucificado. Estava muito perto. E Jesus abre a boca e ele diz, agora a minha alma está perturbada. Por quê? Porque ele sabia qual que era o próximo passo. E a alma dele não queria. Não queria. E hashtag vida real. Qual que é o próximo passo que Deus está falando para você e você está resistindo? Por que sua alma está se perturbando tanto? Você confia em Deus ou não confia? Hashtag vida real. Lá em Mateus 26, capítulo 26, do versículo 39 e 42, tem algo que aqui está a chave para que você venha vencer esse conflito com sua alma. No 39 está escrito assim, ó: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É aquela passagem, né, que algumas versões falam que Jesus chegou a suar sangue. Então, ele falou: pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ou seja, eu não quero ir para a cruz, eu não quero morrer. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Isso foi no versículo 39. O que me chamou a atenção é que no versículo 42, né, depois dele ter ido lá e conversado com os discípulos, ele falou assim, ó: e retirou-se outra vez para orar. Jesus, meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Ou seja, no 39 Jesus tinha falado isso aí. No 42 ele falou de novo. Se ele falou de novo, foi porque a alma dele ainda não tinha conseguido entregar 100%. Ele não tinha conseguido mergulhar 100% nessa decisão. Na primeira fala dele, a mente entendeu e decidiu, mas a alma ainda não foi. E precisou Jesus falar de novo para que ele de fato entregasse. E nesse momento aqui, no versículo 42, acredito eu, que foi aqui que de fato ele morreu na cruz. No 39 ainda não. Mas no 42 foi quando realmente ele conseguiu decidir.
Ele tomou essa decisão. E depois simplesmente ele executou e consumou ali na cruz. Então, se você está passando por uma fase ali que você sente, Deus já te mostrou o próximo caminho, já te mostrou o próximo passo, mas esse próximo passo vai gerar uma dor em você, vai gerar uma morte em você. Talvez seja uma conversa difícil que você precisa ter com alguma pessoa, mas você tem essa convicção que você precisa ter. É uma decisão de mudança de lugar, é uma decisão de mudança de rota. Você sabe que a dor que vai gerar, os conflitos que vão gerar, mas você tem essa convicção. Cara, o conselho qual é? Vai orar ao Senhor e fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível, se Jesus, que é Jesus, teve que orar 2 vezes, imagina você. Talvez você vai ter que chegar e falar igual Davi. Aquieta minha alma, crê em Deus. Aquieta minha alma, descansa em Deus, confia. E aqui nesse último contexto aqui, o que está gerando essa ansiedade, esse medo, essa angústia, é justamente a sua alma. Porque ela tem convicção do que precisa ser feito, mas ela não está querendo fazer, porque sabe que vai sentir dor. E de verdade, você está nesse contexto? E fala para mim, passando aqui de uma forma rápida, você está no primeiro contexto, no segundo ou no terceiro? Ou você se viu em 2 ou nos 3? Primeiro contexto, você está fora da vontade de Deus, literalmente fora. Literalmente fora. E o próprio Espírito Santo está te avisando alguma coisa dentro de você, está sinalizando que você está fora. Por mais que aparentemente esteja tudo bem, tá? Mas algo de você, dentro de você grita que você está fora. E você sabe que você tem que ir para o secreto. Porque é o próprio Espírito Santo que está gerando essa ansiedade e esse desconforto dentro de você. Esse é o primeiro. Segundo contexto, na verdade você está no centro da vontade de Deus, mas é o diabo que está vindo com setas, com várias tentações para te distrair e para te tirar da vontade de Deus. E aqui você tem que vir com, Bíblia, resposta, posicionamento, palavra. Tem que guerrear. Esse é o segundo contexto. Terceiro e último contexto. Você está no centro da vontade de Deus, mas Deus já te mostrou o próximo passo. E a sua alma, ela não quer morrer para que o Espírito viva dentro de você. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus morreu na cruz, mas depois que ele morreu na cruz, que ele consumou tudo aquilo ali, o que aconteceu? Não há nenhum nome acima desse nome. Foi por causa disso aí que eu e você, hoje, nós temos acesso direto a Deus. Antigamente, eu não sei se você sabe, mas os únicos que conseguiam falar com Deus e ouvir a Deus eram os profetas. Tinha todo um ritual, tinha um lugar, tudo certo. Hoje não. Hoje você pode estar na sua casa aí, estar no sofá, e você conversar com Deus e se sentir a presença de Deus. Você pode estar no seu quarto, pode estar no banheiro, pode estar em qualquer lugar. Pode estar no seu carro, dirigindo, e você pode sentir a presença de Deus. Mas tudo isso só se consumou por causa da decisão de Jesus. O fato dele decidir morrer, ele gerou vida em mim e em você. E ele se tornou muito mais poderoso. A Bíblia fala, né, que tem um livro ali, diz que é o livro, e diz que os anjos falavam, e agora? O livro tem um selo, ninguém vai poder abrir. E agora? Mas depois que Jesus foi e concluiu essa missão dele aqui na terra, ele começou a ter autoridade. É como se ele ganhasse uma patente, e aquela patente deu para ele autoridade para que ele pudesse abrir aquele livro. Então, isso é a mesma coisa com você. Se você está nesse terceiro e último contexto, você precisa passar por essa fase, decidir se entregar de verdade e mergulhar para que você consiga acessar essa próxima fase. Para que você consiga acessar níveis de recompensas ainda maiores. Não só para você, mas principalmente para a sua família e para as pessoas que te rodeiam.
quer gerar vida, morra. Toda semente, para gerar fruto, ela precisa morrer. Ela precisa mudar de forma. Aquela semente precisa virar uma árvore. E assim ela vai começar a gerar muitos e muitos frutos. Beleza? Então, olha só, se essa mensagem ela mexeu com você, e você sabe que tem pessoas também que precisam ouvir essa mensagem, eu quero que você compartilhe, tá? Envie para as pessoas. Coloca também seu comentário ali, daquilo que mais falou com você, mexeu, né? Hashtag Vida Real. Aqui nós estamos para falar de sabedoria. Sabedoria. Mas não é uma sabedoria natural, uma sabedoria vinda de Deus, tá? E meu intuito mesmo é poder somar e contribuir com sua vida em um nível assim extraordinário. O empreendedor, né, ele move o país, ele move as pessoas, ele estimula, ele gera crescimento. É o cara que, assim, eu vejo Deus no empresário. Eu acredito que é um dos caras que mais agrada a Deus, chama-se empresário. Por quê, Guilherme? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E existe um cara que tem mais fé do que um empresário? Arriscar muita coisa, a própria vida, meu Deus do céu, tanta decisão que ele toma, acreditando que vai dar certo, acreditando em um sonho. Isso para mim é fé. Né? A Bíblia fala que a fé sem ação é morta. Então, meu intuito é ajudar mesmo e contribuir com você, empresário, para que você possa tomar decisões assertivas na sua vida e nos seus negócios. Beleza? Fechou? Então é isso. Tamo junto e hashtag Vida Real. Vamos para cima. Até mais.